Nos próximos vídeos que virão, nós falaremos das leis de Newton. E nesse primeiro, nós falaremos da primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, ou princípio da inércia. Tentar explicar por que um corpo fica parado, ou por que ele fica em movimento, sempre foi um desejo do homem. E Aristóteles tentou explicar isso. E para Aristóteles, o estado natural de um corpo era o repouso, ou seja, sempre o corpo tende a ficar parado. Portanto, se você joga uma coisa, aquilo lá tende a parar, vai ficar parado. Tudo fica parado. E aí, para Aristóteles explicar o movimento dos planetas, eles diziam que anjos empurravam os planetas, por isso eles não caíam. Aí em Galileu, ele discordou disso, ele achava que não era assim que funcionava a dinâmica dos corpos. Ele pegou e disse o seguinte: uma esfera lançada sobre uma superfície polida, perfeitamente polida, o corpo adquire um movimento retilíneo uniforme. E esse movimento retilíneo uniforme tende a permanecer até o infinito, ou seja, tende a um movimento perpétuo. E aí, Newton, no seu livro Princípios, ele pegou e disse o seguinte, enunciando a primeira lei de Newton: todo corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que forças externas provoquem variação nesse movimento. O que Newton quis dizer com isso? Ele disse o seguinte: se um corpo está andando assim, está locomovendo, e se nenhuma força agir sobre ele, ele tende a se locomover eternamente. Mas se ele está parado e nenhuma força agir sobre ele, ele também vai ficar parado eternamente. Nada vai fazer com que ele saia dali. Por inércia, ele tem de ficar parado. Mas se ele está locomovendo, por inércia, ele também vai ficar se locomovendo. E aí, alguns exemplos dessa lei de Newton é o seguinte: quando a gente está num carro, quando o carro arranca, ele pega o movimento de uma vez, a gente por inércia tende a ficar parado. Por isso, o carro vai, o corpo tende a voltar para trás, ele tenta ficar. E quando o carro está correndo e ele freia de uma vez, nosso corpo tende a ir para frente. Por quê? Por inércia, nós continuamos o movimento. Com isso, a gente entende o porquê de usar cinto de segurança. Para quê? Para a gente evitar essa lei da inércia. Quando a lei da inércia vai tentar fazer com que a gente vá para frente e bata no vidro do carro, o cinto de segurança segura a gente. Por exemplo, se a gente pensar quanto de combustível se gasta para uma nave espacial ficar locomovendo no espaço, para ela ficar se locomovendo. Se a gente lembrar que no espaço é vácuo, então não tem resistência nenhuma para a nave, depois, a partir do momento em que ela pega um movimento, ela tende a permanecer naquele movimento eternamente, ou seja, ela não gasta nada de combustível para continuar andando a partir daquilo. Ela vai gastar para quê? Ela gasta na hora de fazer uma curva, que aí ela tem que sair gás para um lado, para a nave ir para o outro, e aí ela já permanece aquele movimento para sempre. Com isso, a gente entende várias coisas. E aí, a lei da inércia, ela está ligada com a massa de um corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua inércia. Como que a gente entende isso? Se a gente for empurrar um carro, por exemplo, é difícil a gente fazer ele mudar a inércia dele, é difícil fazer aumentar a velocidade. Agora, se a gente for empurrar algo leve, um copo, é levinho, a gente consegue fazer ele mudar a inércia dele rapidinho. Agora, se vem um caminhão bater em alguma coisa, para você parar um caminhão é muito difícil. Se vem uma bicicleta, você parar uma bicicleta é muito mais fácil. Com isso, a gente percebe o quê? Percebe que quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua inércia. Com isso, a gente já explicou a primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia. Nos próximos vídeos, nós explicaremos a segunda lei de Newton e a terceira. Até mais!